A sensação é de que você está sempre ligado, mas nunca realmente funcionando. Você acorda, toma seu café, tem energia por 1 hora e, de repente, por volta das 11 horas, ou pior, logo depois do almoço, o corpo desliga. Vem aquele peso nos olhos, a vontade irresistível de deitar. A mente que fica embaçada, o que chamamos de névoa mental. E o que é mais frustrante, você tenta se concentrar, mas fica irritado com a dificuldade. A maioria das pessoas mais velhas atribui essa queda de energia constante à idade ou ao estresse. É normal, Dr. Mário, estou ficando velho, elas me dizem. Mas o que eu aprendi em 25 anos de estudo e comunicação em saúde é que muitas vezes esse cansaço crônico não é sinal de velhice, é sinal de má gestão do seu combustível interno. É sinal de que a sua glicose, o açúcar que circula no sangue, está em uma montanha-russa desnecessária. E essa montanha-russa, com seus picos e vales, é uma das maiores inimigas da longevidade saudável. Eu sou o Dr. Mário Silva e meu trabalho é traduzir a ciência para a sua rotina, ajudando você a retomar o controle da sua saúde, da sua energia e do seu humor. E antes de continuarmos, a nossa transparência de sempre, que é inegociável. Este roteiro é baseado em diretrizes da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Ministério da Saúde. O objetivo aqui é educar e informar. Sob nenhuma hipótese, este vídeo substitui a consulta com o seu médico. Jamais suspenda ou altere qualquer tratamento, medicamento ou dosagem que você esteja usando por conta própria. A informação que você recebe aqui é um poderoso apoio e um guia para você conversar melhor com o seu profissional de saúde. Quando falamos em glicose, a primeira coisa que vem à mente é o diabetes. E claro, o diabetes é a manifestação mais grave e óbvia do problema. Mas o que pouca gente discute é o processo silencioso que acontece muito antes do diagnóstico, a resistência à insulina. Pense no seu corpo como um carro de alta performance. Ele precisa de combustível, que é a glicose que vem da sua alimentação. A insulina é a chave que abre as portas das células para que esse combustível possa entrar e gerar energia. Enquanto a chave está nova, tudo funciona perfeitamente. Mas se você consome açúcar e carboidratos refinados em excesso, constantemente, todos os dias, as células começam a ficar surdas à insulina. É como se a fechadura da porta estivesse enferrujada ou entupida. Você tem a chave, insulina, você tem o combustível, glicose, mas ele fica circulando na sua corrente sanguínea sem entrar onde deveria. É por isso que você está cansado. Suas células estão famintas, mesmo com o sangue cheio de açúcar. E essa glicose que fica circulando em excesso é um veneno. Ela inflama, ela danifica os vasos sanguíneos e, o que é pior para a sua qualidade de vida imediata, ela ataca o seu cérebro. O cérebro adora glicose, mas ele é extremamente sensível aos picos e às quedas. Quando a glicose sobe muito rápido, você tem o pico de euforia e energia. Quando a insulina age desesperadamente para derrubar esse pico, você tem a queda, o vale. E esse vale é a fadiga pós-almoço, a irritabilidade, a dificuldade de achar palavras. Não se trata apenas de cortar o açúcar de vez, o que para muitos é insustentável. A mudança de vida que realmente funciona para controlar essa montanha-russa glicêmica não é a restrição extrema, mas sim a estratégia e o timing. Precisamos ensinar o corpo a receber o combustível de maneira lenta e controlada, como se estivéssemos enchendo um balão devagar, em vez de jogarmos um caminhão de água de uma vez. O primeiro pilar dessa estratégia, e talvez o mais revolucionário, é o que chamo de o truque da ordem no prato. Muitos de nós, por hábito, comemos primeiro o carboidrato, o pão no café, o arroz no almoço. É o que o corpo processa mais rápido e o que gera o pico de glicose mais agressivo.
A ciência tem mostrado, e isso é apoiado por estudos de ponta, que a ordem em que você ingere os alimentos muda radicalmente a absorção da glicose. A partir de hoje, tente inverter a ordem do seu almoço ou jantar. Comece com a fibra e a proteína. Coma primeiro a salada, os legumes cozidos e a carne ou o ovo. Só depois você come o carboidrato, o arroz, o feijão, a batata ou o macarrão. Por que isso funciona? As fibras dos vegetais e a gordura proteína formam uma espécie de rede de proteção no seu estômago e intestino. Elas agem como um amortecedor, tornando a digestão mais lenta e, consequentemente, liberando o açúcar do carboidrato no sangue de forma gradual. Você tem a energia, mas sem o pico violento e sem o crash subsequente. É uma mudança simples que não exige que você pare de comer o que gosta, mas exige disciplina na ordem. E, além disso, outro ponto importante que muita gente esquece é o papel do movimento pós-prandial. Eu não estou falando para você ir correr uma maratona depois de comer, mas sim para usar a força da gravidade e do movimento a seu favor. Imagine que você comeu uma refeição razoável e seu corpo está despejando aquela glicose na corrente sanguínea. Se você se senta imediatamente no sofá para ver TV, essa glicose não tem para onde ir. Ela fica esperando para ser armazenada como gordura e causa o pico. O que acontece se você caminhar por 10 a 15 minutos logo após a refeição? Seus músculos precisam de energia para se mover. Eles agem como uma esponja, absorvendo essa glicose que está circulando antes que ela tenha tempo de causar um pico elevado. Uma caminhada leve no quintal, lavar a louça ou arrumar a mesa por um quarto de hora são atividades que quebram a inércia. É um dos remédios mais eficazes e acessíveis contra a resistência à insulina, sem precisar de bula ou prescrição. E a frequência é mais importante que a intensidade. O terceiro pilar, vital para a saúde do cérebro, é entender onde está o açúcar escondido. Claro que a gente sabe que bolo e refrigerante são açúcar puro, mas a glicose que sabota a sua saúde e o seu humor, muitas vezes está disfarçada de alimento saudável ou de conveniência. Molhos prontos de tomate, iogurtes saborizados, barrinhas de cereal industrializadas e até pães integrais de supermercado podem estar carregados de açúcares ocultos, xaropes e farinhas refinadas que o corpo processa tão rápido quanto o açúcar de mesa. O grande perigo dos alimentos processados é a rapidez da entrega desse combustível sujo. Eles não têm fibra para amortecer e são desenhados para serem absorvidos rapidamente, justamente para gerar o pico e a sensação de prazer momentâneo que é seguido pelo cansaço. Por isso, comece a ler os rótulos. Se a lista de ingredientes for longa, complexa e tiver muitos nomes que você não reconhece, a chance de que ele cause instabilidade glicêmica é alta. Dê preferência ao que é feito em casa, ao alimento in natura, porque você tem total controle sobre a velocidade e a qualidade desse combustível. E aqui entra um ponto que conecta corpo e mente, que é o quarto pilar: o estresse, o cortisol e a glicose. Muita gente se pergunta: Dr. Mário, eu nem como tanto doce, por que minha glicemia de jejum está alta? A resposta pode estar na sua rotina e na sua mente. O estresse crônico, a ansiedade, a preocupação que não desliga, libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio de sobrevivência. Ele diz ao corpo: atenção, estamos em perigo, precisamos de energia imediata. E qual é a maneira mais rápida de obter energia? É liberar glicose no sangue, mesmo que você não tenha acabado de comer. O seu corpo, em pânico constante, está se inundando de açúcar para uma luta ou fuga que nunca acontece. Com o tempo, essa liberação constante de cortisol e glicose leva à resistência à insulina, mesmo em pessoas que são disciplinadas na dieta. Gerenciar o estresse, portanto, não é luxo, é metabolicamente essencial.
Técnica simples de respiração, meditação de 5 minutos pela manhã, ou a prática que citei no nosso vídeo anterior, de escrever as preocupações antes de dormir, são válvulas de escape para essa panela de pressão mental. Elas ajudam a diminuir o cortisol, e ao diminuir o cortisol, você automaticamente apoia a sua insulina a trabalhar melhor. O quinto e último ponto, que é a base de toda essa estratégia, é o poder da hidratação e da fibra solúvel. A água é o diluente universal. Quando a glicose está alta, beber água ajuda os rins a processarem e eliminarem o excesso de açúcar. Muitos idosos reduzem a ingestão de água por medo de terem que ir ao banheiro constantemente, mas a desidratação leve agrava a concentração de açúcar no sangue e, de quebra, piora a névoa mental. Beba água regularmente, mesmo que não sinta sede. E combine isso com o uso estratégico de fibras solúveis, como a aveia, a chia ou o psyllium. Essas fibras são como uma gelatina que se forma no estômago. Elas retardam a digestão, aprisionam parte do açúcar e do colesterol e ajudam a manter a glicose estável por mais tempo. Adicionar uma colher de sopa de chia ou aveia ao seu iogurte ou vitamina matinal é um investimento minúsculo com um retorno gigantesco na estabilidade da sua energia. Tudo isso que discutimos, a ordem correta de comer, o movimento após a refeição, a vigilância contra o açúcar escondido, a gestão do estresse e o uso das fibras, funciona como um conjunto de freios e amortecedores para a sua montanha-russa glicêmica. Mas a dica de ouro, o que sela seu compromisso com a longevidade, é o conhecimento. A resistência à insulina é silenciosa e não causa dor. Você só sente o cansaço e a névoa mental. É por isso que você precisa de um check-up anual, que olhe para além do óbvio. Não se contente apenas com o exame de glicemia em jejum, que é uma foto instantânea. Peça ao seu médico para analisar a hemoglobina glicada, HbA1c. Este exame é como um filme de 3 meses, mostrando a média do seu açúcar circulante. Ele é o principal indicador se você está pré-diabético ou se sua glicose está em níveis que causam inflamação crônica. O conhecimento exato do seu corpo é o que permite o ajuste fino do motor. Não espere os sintomas graves aparecerem para buscar o diagnóstico. Use o cansaço crônico como o sinal de alerta que ele é. Lembre-se, o seu corpo é feito para durar, mas o combustível que você coloca nele e a maneira como você o usa definem a qualidade da jornada. Você tem a capacidade de transformar a fadiga em vigor, a névoa mental em clareza, apenas ajustando a forma como o seu metabolismo gerencia a energia que você consome. Não estamos prometendo cura para o diabetes, mas estamos garantindo que a sua estratégia de vida apoia a saúde e o bem-estar contínuos. Se este roteiro fez sentido e se você se identificou com essa fadiga, eu peço que você pratique essas pequenas mudanças, uma de cada vez. E se você conhece alguém na família, um irmão, um amigo, que vive se queixando daquele cansaço irresistível depois do almoço, que está sempre irritado ou com a memória falhando, não guarde essa informação. Compartilhe este vídeo. O cuidado começa com o conhecimento compartilhado. Cuide-se e conte sempre comigo nessa jornada de saúde plena.